Boa tarde, meus lindos e minhas lindas. A aula de hoje, Ciências. Vamos pegar aí, por gentileza, o nosso módulo 4, páginas 208 e 209, capítulo 11, Atmosfera Terrestre. Aí você vê as imagens que é o ar atmosférico, né, que absorvemos, o gás oxigênio, que precisamos para que nós possamos respirar, né? Mas a importância do ar, ele vai muito além, né? Ele age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que nós realizamos aí no nosso dia a dia, podendo estar ao nosso redor sem ser percebido ou causar grandes danos, né? Como os furacões, que nós vimos, nos jornais, nós vemos muito aí nos noticiários de furacões. E aí você vê a imagem, né, de satélite do furacão lá no Haiti, em 2016. Então vamos acompanhar aí com a tia na página 210. Já aí na página 210, atmosfera terrestre. Vamos ler essa manchete aqui com a tia Joelma, ó. Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. Então aqui você vê a imagem do paraquedista austríaco Felix, momentos antes de saltar da estratosfera em 2012, né? Isso aconteceu em 2012. A estratosfera é uma das camadas da atmosfera terrestre. A importância dela, da estratosfera, para a existência na Terra é que lá na estratosfera está localizada a camada de ozônio, pois essa camada ela auxilia a existência de vida aqui na Terra, né? Nos protegendo, né, os seres vivos da ação prejudicial da radiação ultravioleta. Vamos continuar acompanhando aí com a tia Joelma. Continuando aí na 210, né, o planeta Terra ele é envolto por uma camada de ar chamada o quê? Atmosfera terrestre. Essa camada ela ajuda a manter a vida aqui na Terra e ela é composta por elementos como vapor de água, poeira, seres vivos, microscópicos, né? E gases. Ela apresenta também algumas características próprias, como temperatura, pressão e unidade do ar, umidade, né? A umidade do ar. Já aí na 211, a gente fala da pressão atmosférica. O ar atmosférico, ele exerce uma força sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos, né, que estão sobre ela. A atuação, né, dessa força corresponde à pressão atmosférica, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado. A pressão atmosférica ela atua sobre os corpos em todas as direções. Nesse momento, ela está agindo sobre você, sobre mim, né? Mesmo que aparentemente você não perceba essa pressão. Então, para ajudar a compreender esse assunto, a gente pode observar esse experimento aí abaixo, que a tia vai ler detalhadamente para vocês, que a Giovana realizou, né, com os colegas na aula de ciências. Aí na A, né, na imagem A, com uma das mãos, Giovana vedou a abertura da seringa de plástico preenchida com ar e com a outra mão ela empurrou o êmbolo até onde foi possível. Na imagem B, após soltar o êmbolo, Giovana e os colegas perceberam que ele retornou sozinho a uma posição próxima à inicial. Por que, né, aí tem as perguntas. Por que o êmbolo da seringa voltou sozinho a uma posição próxima à
inicial. Porque ao empurrar o êmbolo com pressão do ar, o interior da seringa se tornou maior do que a pressão do ar atmosférico na parte externa. Ao soltar o êmbolo, a pressão interna mais elevada o empurrou a uma posição próximo ao inicial. O ar no interior da seringa exerce pressão nas paredes internas desse objeto. Essa pressão ela aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui ao se empurrar o êmbolo. Nessa situação, a pressão interna se torna maior do que a pressão atmosférica e empurra o êmbolo para uma posição próxima à inicial, como eu falei. Com o êmbolo da seringa nessa posição, a pressão interna e a pressão externa se tornaram equivalentes. Já aí na página 212, o ar está presente em diferentes locais do ambiente, como ao nosso redor, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação da pressão atmosférica? Veja aí abaixo, esse esquema aí. Aqui, ao encher uma sacola plástica com ar, aumenta-se a quantidade de ar em seu interior. Como consequência, a pressão que o ar exerce nas paredes internas da sacola também aumenta, tornando-se maior do que a pressão atmosférica e mantendo a sacola esticada. Então, aqui de azul, você vê pressão atmosférica, as setinhas representam, E de vermelho, pressão interna. Já ao lado, quando a sacola plástica é aberta, parte do ar sai, a pressão interna se torna igual à pressão atmosférica, que atua em todas as direções da parede externa da sacola, deformando-a, como vocês estão vendo aí na imagem. A pressão atmosférica ela pode variar de um local para o outro, por causa de alguns fatores, como a altitude. À medida que nos deslocamos na atmosfera, a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica ela se torna menor. A pressão é menor em locais com maior altitude em relação ao nível do mar, quando comparada com locais de menor altitude. Na página 213, a umidade do ar está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre. De onde provém esse vapor? Vamos ver no esquema aqui abaixo, de 1 a 4. No 1, o vapor de água pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos, por meio da respiração e da transpiração, por exemplo, e pelos corpos de água no 2. 3. Parte do vapor de água liberado no ambiente forma as nuvens. 4. A outra parte desse vapor permanece circulando na atmosfera terrestre e determina a umidade do ar. Em condições atmosféricas específicas, como de temperatura e pressão, esse vapor de água pode dar origem às chuvas. De maneira geral, quanto maior a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, maiores as chances de ocorrer chuva. A tia vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Qualquer dúvida, vá lá no privado da tia Joelma, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.